Eu sou a professora Hilva Munhoz e esta é a reflexão da prática docente que faço, a número 14. Eu quero iniciar reconhecendo que toda reforma curricular é um processo dinâmico e a reformulação realizada em 2021 foi fruto de muito trabalho coletivo do nosso Centro de Ciências Médicas, aqui da nossa universidade, a UFPB, fruto de diálogo institucional e de compromisso com a qualificação da formação médica na UFPB. Ajustes posteriores fazem parte da vida acadêmica. Por quê? Currículos não são estruturas rígidas, mas são construções vivas que devem ser e precisam ser avaliadas à luz da experiência prática, dos resultados que vão sendo obtidos e das novas normativas nacionais. Em relação aos últimos resultados obtidos, obtivemos a nota 5, a nota máxima da avaliação do MEC no ano passado. Isso nos faz pensar que o nosso currículo está no caminho certo. Eu entendo, portanto, que um pedido da coordenação do curso para reavaliar a carga horária do internato surge de desafios concretos, sejam eles organizacionais, logísticos ou pedagógicos e até políticos. Esses desafios merecem ser considerados com seriedade e espírito colaborativo. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que o internato representa a etapa mais sensível da formação médica. É o momento em que o estudante consolida as competências clínicas, assume responsabilidades que são progressivas, sob supervisão e desenvolve também segurança profissional, que vai adquirir, né, logo mais com a graduação. Qualquer alteração nessa fase precisa ser cuidadosamente analisada à luz das diretrizes curriculares nacionais de 2025, das evidências da educação médica e do nosso compromisso institucional com a qualidade e também com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Minha intenção aqui nessa reflexão não é polarizar o debate, mas contribuir para que ele se mantenha técnico, fundamentado e orientado por critérios pedagógicos claros. Talvez a pergunta que deva nos guiar não seja apenas devemos reduzir, mas como garantir que qualquer que seja a decisão, ela preserve ou até fortaleça a qualidade formativa do nosso internato. Se conseguirmos manter essa centralidade na qualidade da formação e na segurança do egresso, eu acredito que poderemos construir uma solução equilibrada, responsável e institucionalmente madura. Dito isso, eu acredito que o próximo passo seja examinar a proposta sob critérios objetivos e verificáveis. Precisamos analisar, com base nas diretrizes curriculares nacionais de 2025, nos referenciais contemporâneos da educação médica e nos dados concretos da nossa própria experiência pós-reforma 2021, quais competências estão sendo plenamente alcançadas, quais apresentam fragilidades e de que maneira a carga horária atual contribui ou não para esse desempenho. Só a partir dessa análise técnica estruturada em evidências e indicadores claros, poderemos avaliar se a redução proposta preserva as exigências formativas do internato ou se demanda outras alternativas de reorganização pedagógica. Eu quero colocar
essa reflexão em três eixos técnicos sobre essa redução proposta no internato pela coordenação do nosso curso de medicina. Primeiro, a conformidade normativa e as exigências das diretrizes curriculares nacionais de 2025. Então, esse eixo, um primeiro eixo, né, deve responder à pergunta: a proposta está plenamente alinhada às exigências das diretrizes curriculares nacionais de 2025? Essa é uma pergunta essencial. O internato é definido como etapa profissionalizante conclusiva, centrada na prática supervisionada. E as diretrizes curriculares nacionais de 2025 exigem o domínio de competências observáveis. Então, a exigência explícita de supervisão qualificada, de avaliação longitudinal, de registro de desempenho, da presença significativa na atenção primária à saúde e integração ensino-serviço. Então, aqui está essa primeira pergunta. Essa redução, que será de 930 horas, havendo esta redução, nós continuamos garantindo tempo suficiente para a consolidação esperada, né, dessas, digamos assim, competências observáveis. É uma pergunta importante. Há algum estudo de impacto pedagógico formal ou apenas há expectativas ou perspectivas que são apenas intuitivas? A redução compromete a longitudinalidade do curso, principalmente na atenção primária à saúde? E como ficará a rastreabilidade das avaliações formativas? Então, esse eixo ancora a discussão na legalidade e responsabilidade institucional. Então, essa redução, ela foi precedida de diagnóstico técnico detalhado nesse eixo, que está aqui sob análise em relação a essa reflexão sobre a diminuição da carga horária do internato, a qualidade formativa e o desenvolvimento de competência clínica. Esse eixo demonstra abertura para a solução, mas baseado em método. Então, a gente precisa entender que quando a gente reflete sobre isso, a gente precisa analisar a proposta sobre esses dois eixos que eu coloquei e ainda um terceiro, que é a viabilidade institucional com alternativas pedagógicas. Então, inicialmente, eu coloquei como eixo 1 a conformidade normativa. Esse segundo, o impacto na qualidade formativa. E um terceiro, ainda, que é a viabilidade institucional com alternativas pedagógicas. Então, eu acho que se conseguirmos responder tecnicamente a esses três pontos, poderemos decidir com maturidade. O terceiro ponto eu não coloquei aqui no slide, mas vou colocar. Este aqui, que é viabilidade institucional e alternativas técnicas. Mas antes vou voltar aqui para o segundo, que eu não desenvolvi o raciocínio inteiro que eu pretendia. Porque a gente tem que perguntar aqui a redução da carga horária mantém o padrão de qualidade formativa que a UFPB historicamente sustenta, ou seja,
A competência clínica exige repetição deliberada, diversidade de casos, exposição progressiva, tomada de decisão supervisionada, feedback estruturado. Evidências internacionais indicam que compreensões extensas da prática clínica vão reduzir segurança profissional inicial, porque se a gente comprimir de forma extensa essa fase do curso, a gente vai comprometer a segurança profissional inicial, a autonomia, a confiança clínica e o preparo para a residência também. Então, quantos atendimentos médios por aluno são perdidos com a redução? Quantas oportunidades de urgência e emergência deixarão de ocorrer? A proposta foi acompanhada de fortalecimento da supervisão para compensar essa redução. E esse eixo coloca a discussão também no campo da efetividade pedagógica e não apenas da organização curricular. Então, agora eu vou voltar aqui ao eixo 3 que já tinha citado, que aqui a análise é pragmática e é construtiva. Então, podemos colocar a seguinte pergunta aqui: a redução é a única solução possível ou existem alternativas técnicas mais qualificadas? Então, possíveis caminhos para discutir aí, temos a integração de módulos para eliminar redundâncias, temos otimização logística de cenários, temos ampliação de campos de prática via pactuação com o SUS, temos uso de atividades digitais supervisionadas, conforme permitem as diretrizes curriculares de 2025, e a reorganização gradual e monitorada, em vez de um corte assim súbito. Também a implementação formal de matriz, né, daquelas competências, e perguntas também que podem amadurecer o debate são que o problema é excesso de horas ou má distribuição de horas. Outra questão importante: o desafio é carga horária ou é supervisão insuficiente? Então, a gente precisa entender, eu acho que esses três eixos fundamentais antes de entrar em uma discussão mais ampla, porque o que aconteceu inicialmente é que a coordenação mandou o processo para os departamentos, como foi enviado para o meu departamento, sem nenhum tipo de discussão mais ampla. Agora sim, vai haver uma discussão agora no dia 20 próximo, dia 20 de fevereiro, mas nem haveria uma discussão. Eu acho que os departamentos, ao questionarem essa redução e essas questões que eu coloquei, é que fez com que a coordenação passasse a realizar uma reunião para que houvesse uma discussão mais ampla desse processo. Então, em um outro vídeo, né, ainda pode ser aqui dessa nossa playlist de reflexão da prática docente, podemos ler essa proposta de uma forma mais detida. Mas eu queria apenas colocar de forma temática os três eixos principais que precisam estar sempre em nossa mente na discussão dessa redução, para que não seja uma redução casuística, que não seja uma redução refletida e discutida, né, com todo o corpo docente e discente também. Então, continuaremos essa reflexão da prática docente com essas questões, já considerando esse processo que chegou em novembro lá no nosso departamento, assim como chegou em outros departamentos, de forma totalmente não refletida, porque para haver reflexão precisa haver reflexão ampla, né, do todo o corpo docente, junto com o corpo discente. Em relação ao corpo docente, não houve. Agora pode ser que
comece a haver uma discussão que integre também os docentes e que não empurre um processo para que cada colegiado de departamento simplesmente aprove de forma irrefletida essa redução. Uma redução de um currículo, de uma grade curricular que já foi revisada recentemente. Bem, então, essas são as minhas colocações iniciais, mas eu vou seguir nessa, nessa mesma linha, né, de pensamento nessa nossa série de reflexão da prática docente, a qual retorno agora esse ano, depois de ter tido uma pausa, né, o ano passado para dar conta de outras questões, né, didático-pedagógicas das nossas disciplinas, mas agora volto com as nossas reflexões da prática docente. Até o próximo aí, continuando nessa mesma linha.